Você estava falando ali especificamente sobre consórcio. Acho que é muito importante, né, a gente entender. No mercado tudo é uma questão de perfil de investidor, saber, né, ali de fato se ele se encaixa nesse perfil, se pode ou não pode ali ter determinado investimento na carteira ou adotar alguma postura. Entender um pouquinho mais, né? Qual que é o perfil de fato ali ideal, né, para usar essas estratégias? Vamos lá. Quando a gente olha para a pessoa física, tá? E falando especificamente da pessoa física, ela tem dois momentos principais aqui, né? Então, se a gente estiver olhando para o lado do imóvel, é o momento da pessoa onde ela quer comprar o imóvel, ela necessita desse imóvel e de maneira rápida, né? E aí, se ela está olhando para isso, nós precisamos olhar para linhas como financiamento imobiliário, né? E aí, para poder entregar isso de maneira mais rápida, ou outros produtos que a gente aqui hoje tem dentro da nossa cesta, como, por exemplo, o crédito colateralizado, utilizando parte do investimento dele como garantia. Mas quando a gente olha para esse cliente, é o trabalho que a gente tenta fazer aqui na FAME no dia a dia, é o trabalho de conscientizar os nossos clientes para o processo de planejamento, né? Então, se você hoje já tem um sonho, se você já tem um objetivo, ou se você é uma pessoa que gosta desse cenário imobiliário, que tem apetite por ter imóveis, né, na carteira, ou por fundos imobiliários, etc., então a gente chama para essa conversa para que a gente possa começar isso com mais planejamento. E aí entra o produto, como por exemplo o produto consórcio, que é um produto que vai ter um custo muito menor, mas ele necessita de planejamento. Então, o consórcio não é um produto para que eu hoje compre e queira amanhã estar comprando o meu imóvel já de imediato, porque isso faria com que eu tivesse que entrar numa oferta de lance e não necessariamente ser contemplado em uma determinada assembleia, né? Então, aí para isso, se eu tenho o imediatismo me traz para a oferta do financiamento imobiliário, né? Onde aqui dentro da FAME a gente busca também trabalhar com o mercado todo com esse objetivo, né? De levar o cliente para uma solução de taxa que faça sentido para ele, inclusive para aqueles clientes que têm dinheiro aplicado, né? Que esse financiamento, por vezes, saia com um custo menor do que o resultado da aplicação dele. E esse é um ponto importante para o telespectador entender, né? Hoje, no momento de taxa de juros que a gente tem, ele tem algumas opções que ele consegue a longo prazo estar investindo esse dinheiro dele, por vezes a um custo maior do que o próprio financiamento imobiliário, fazendo sentido essa alavancagem. A gente sabe que gerenciamento de risco acaba sendo algo muito importante, né? Nesse cenário, né, com estratégias de utilização de crédito, tem como calcular, como fazer uma gestão de risco adequada, até para também não tomar uma alavancagem muito grande e acabar tendo algum tipo de risco, algum tipo de problema. Ah, sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente está falando dessa alavancagem, é super importante a gente dar um passo atrás e pensar no planejamento financeiro familiar, né? E quando a gente está falando desse planejamento financeiro familiar, a gente tem uma questão de reserva de emergência que a gente não pode deixar de fazer nunca, e não trabalhar dentro desse tipo de alavancagem com custos que sejam ou com valores de parcela que sejam superiores a 30% a 35%, porque a gente está falando de renda desse cliente, né? Porque senão ele tem um comprometimento de renda ali que ficaria muito significativo. Quando a gente olha para a carteira do nosso cliente aqui e olha para o planejamento a longo prazo, dentro da carteira do nosso cliente, a gente procura trabalhar ainda só dentro do resultado da carteira. Esse investimento para frente, eu vou buscando muito mais dentro do lucro que a carteira hoje dele entrega, para poder chegar com o resultado desse lucro e fazer um crescimento patrimonial para ele, sem alterar nada da carteira dele de investimento.